Então, pessoal, de acordo com a tabela de incidência aqui, olha só, quais são os assuntos mais cobrados no concurso do Ministério Público do Estado de Tocantins, se as bancas examinadoras forem a banca examinadora Sebrasp ou a FGV. Vamos lá? Então, vamos ver aqui em cada uma das matérias como é que funciona, beleza? Lembrando que essa tabela de incidência, se você quiser adquirir ela, é só clicar aqui no link da descrição desse vídeo que você vai poder ver lá como é que funciona. Então, olha só, se a banca examinadora for a banca FGV, a ordem das matérias mais cobradas são português, administrativo, constitucional, ou seja, português cai mais do que administrativo, administrativo cai mais do que constitucional e assim sucessivamente. Eu coloquei esse grande número de matérias para poder abranger o maior número de cargos possíveis, como por exemplo, analista administrativo ou até mesmo oficial de diligências. Então, aqui tem bastante conteúdo para que a gente possa verificar nos mais variados cargos quais são as matérias mais importantes. Então, a ordem das matérias cobradas segue essa, ó. Português, administrativo, constitucional, legislação do MP, processo penal, processo civil, informática, raciocínio lógico, direito penal, matemática, administração geral, civil, legislação estadual, estatuto da criança e do adolescente, contabilidade pública, direito ambiental, gestão de pessoas, administração de recursos materiais, administração pública, direito financeiro, matemática financeira, administração financeira e orçamentária, direito do consumidor e redação oficial. Dentro de português, quais são os temas mais cobrados? Então, na ordem de importância, ó, interpretação de texto, sintaxe, morfologia, ortografia, morfologia, a parte de verbos, pontuação, problemas da língua culta, porquê, né, o emprego dos porquês e do onde a onde, funções morfossintáticas da palavra ser, funções morfossintáticas da palavra que, crase e morfologia, a parte de pronomes. Em direito administrativo temos organização da administração pública, licitações, contratos, improbidade, atos administrativos, responsabilidade civil do Estado, serviços públicos, controle da administração, intervenção do Estado na propriedade privada, processo administrativo, que é a Lei 9784, que ela aplica-se ao Estado de Tocantins de forma subsidiária, agentes públicos, que é a Lei 8.112. Nesse caso, a gente tem que estudar a 1818, regime jurídico administrativo e poderes da administração. Se for direito constitucional, administração pública, funções essenciais da justiça, controle de constitucionalidade, organização política administrativa do Estado, organização do poder judiciário, poder legislativo, processo legislativo, direitos políticos, direitos individuais, remédios e garantias, direitos individuais propriamente ditos, direitos sociais, teoria da Constituição, teoria da nacionalidade, poder executivo, poder judiciário, ordem econômica e financeira, teoria dos direitos fundamentais e princípios fundamentais da República. Se for direito processual penal, ação penal, recursos criminais, competência no processo penal, das citações e intimações, procedimento penal, prisão e liberdade provisória, as provas, inquérito policial, das questões e processos incidentes, meios autônomos de impugnação, sentença e coisa julgada, do juiz, MP, acusado, defensor, assistentes e auxiliares de justiça, princípios fundamentais, Lei Maria da Penha, Lei de Organização Criminosa, procedimentos alternativos de investigação criminal, atos jurisdicionais penais, direito processual penal, fundamentos e aspectos essenciais, investigação preliminar e lei de interceptação telefônica. Entenda, galera, você tem que encaixar esses temas de acordo com o seu edital. Provavelmente seu edital não vai trazer todos, mas aí você verifica os que estarão no seu edital e aqui você consegue verificar quais são os assuntos mais cobrados. Direito processual civil, de acordo com o novo CPC, recursos, sujeitos da relação processual, demais legislações extravagantes, entre a mandado de segurança e a ação civil pública, resposta do réu e revelia, tutela provisória, competência no processo civil, ações autônomas de impugnação, ação, atos processuais, processo de execução, suspensão e extinção do processo, comunicação dos atos processuais, julgamento conforme o estado do processo, cumprimento de sentença, litisconsórcio, intervenção de terceiro,
audiência preliminar de conciliação ou mediação, audiência de instrução e julgamento, sentença, coisa julgada, processo de execução e títulos extrajudiciais, juizado especial, formação do processo e petição inicial, arguição de impedimento e suspeição, liquidação de sentença, princípios gerais, jurisdição, nulidade dos atos processuais, valor da causa, procedimentos especiais, jurisdição contenciosa, depois jurisdição voluntária, processo de competência originária dos tribunais. Informática, editores de textos, primeiro colocado, depois sistema operacional, planilhas eletrônicas, internet, navegadores, hardware, teclas de atalho, segurança da informação, extensão de arquivo, Windows Explorer, correio eletrônico, editor de apresentações, PowerPoint, Impress, rede de computadores e pacote de aplicativos, Microsoft Office, BR Office, OpenOffice, LibreOffice. Em raciocínio lógico cai raciocínio matemático, depois probabilidade, equivalência lógica e negação de proposições, proposições categóricas, lógica de argumentação, diagramas e operadores, problemas lógicos, geometria básica, sequências lógicas de números, letras, palavras e figuras, análise combinatória, verdades e mentiras, fundamentos de lógica, diagrama de Venn, orientação espacial e temporal, quantificadores, casa dos pombos e problemas lógicos com dados, figuras e palitos. Em administração geral, cai gestão estratégica, gestão de qualidade, organização, sistemas e métodos, gestão de processos, abordagem neoclássica da administração, abordagem comportamental, abordagem clássica, processo decisório, abordagem estruturalista, novas abordagens, gestão da informação e do conhecimento, abordagem humanística da administração, teoria das relações humanas e a nova lógica das organizações e capital intelectual. Se for gestão de pessoas, fica desenvolvendo pessoas, visão geral da área de RH na organização, gestão de competência, indicadores de RH, comportamento de pessoas nas organizações, gestão de conflitos, desenho de cargos, novas tecnologias de RH, agregando pessoas, aplicando pessoas, remuneração e benefícios, gestão participativa e trabalho em equipe, gestão de conhecimento, negociação. Em direito penal, crimes contra a administração pública, legislação penal especial, tipicidade, crimes contra o patrimônio, causas de extinção da punibilidade, antijuricidade, livramento condicional, culpabilidade, concurso de pessoas, noções fundamentais, teoria geral do delito, penas privativas de liberdade, modalidades das penas restritivas de direito, efeitos da condenação, lesão corporais e depois crimes contra a honra, contra a organização do trabalho e contra a dignidade sexual. Nas matérias legislação do MP, não dá para fazer a tabela de incidência, porque lá no site eles colocam por estado e etc. Então, na verdade, você vai ter que ler pelo menos uma vez toda a legislação para garantir uma nota boa na matéria de legislação. História e Geografia do Estado de Tocantins também não tem como. O meu conselho é que você faça muitas questões e que você utilize a apostila fornecida na internet gratuitamente pelo professor Júnior Gel. Agora, em Direito Civil, primeiro, parte geral, depois, Direito de Família, Direito das Sucessões, Contratos em Espécie, Responsabilidade Civil, Direito das Obrigações, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, e por último, Contratos em geral. E Matemática, Aritmética e Problemas, depois Probabilidade, Geometria Plana, Raciocínio Lógico, Álgebra, Progressões, Geometria Analítica, Matemática Financeira, Funções, Trigonometria, Análise Combinatória, Estatística e Álgebra Linear. Em Contabilidade Pública nós temos demonstrações contábeis, sistema contábil, procedimentos contábeis patrimoniais, contabilidade pública, noções introdutórias, ingressos e dispêndios públicos, demonstrativos fiscais, normas e legislação de contabilidade pública. Agora, em estatística, primeiro, estatística descritiva, análise exploratória de dados, depois, cálculo de probabilidades e depois, princípios de distribuições de probabilidade. Já em direito da criança e do adolescente, primeiro, acesso à justiça, a criança e ao adolescente, e depois, direitos fundamentais no ECA, crimes e infrações administrativas, da guarda, do procedimento do Estatuto do ECA, medidas socioeducativas, adoção, medidas de proteção à criança e ao adolescente, prevenção, ato infracional,
conselho tutelar e entidades de atendimento. Já em administração financeira orçamentária, nós temos orçamento público em AFO, despesas públicas, a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, depois ciclo orçamentário, princípios orçamentários, receita pública e créditos adicionais. Em administração pública, em primeiro lugar, qualidade do setor público, depois gestão de políticas públicas, modelos teóricos de administração pública, governo eletrônico e transparência, estrutura organizacional na administração pública, organização e estrutura do Estado, governo e administração, governabilidade, governança e accountability, gestão por processos e gestão por resultados. Em redação oficial, o padrão ofício em primeiro lugar, depois manual de redação da presidência, outros assuntos que aí entra requerimento, ata, relatório, circular, aspectos gerais de comunicação oficial, tipos de documento, princípios da redação oficial e portaria. E matemática financeira, conceitos fundamentais de matemática financeira, onde entra VPL, juros simples, taxa interna de retorno, desconto racional simples, fluxo de caixa e taxa de juros. Em contabilidade geral, nós temos demonstração do resultado no exercício, contabilidade, noções gerais, balanço patrimonial, legislação de contabilidade e outras demonstrações. Em sexto lugar, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado depois. Direito financeiro, orçamento, aspectos gerais e receita pública, administração de recursos materiais, primeiro, armazenagem, distribuição e transportes de materiais, administração de compras, o bem patrimonial e, por último, logística na administração de recursos materiais. Já em direito ambiental, nós temos, primeiro, proteção ao meio ambiente e normas infraconstitucionais. Segundo, tutela processual civil do meio ambiente e instrumentos extrajudiciais de proteção. E depois, direito constitucional ambiental e, por último, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Em atualidades, nós temos a atualidade do ano de 1994 a 2003, né? Só que a gente tem que interpretar como sendo os últimos 5 anos, certo? Depois, ciência, tecnologia e inovação na atualidade, política, guerras, conflitos e terrorismo na atualidade e economia na atualidade. Estatuto do Idoso, primeiro, política de atendimento ao idoso, direitos fundamentais no Estatuto do Idoso e crimes. Estatuto das pessoas com deficiência, primeiro, crimes e infrações administrativas no Estatuto, direitos fundamentais, segundo lugar, terceiro lugar, acessibilidade e quarto lugar, legislação das pessoas com deficiência. Já em direito do consumidor, nós temos defesa do consumidor em juízo, segundo, ações coletivas na defesa do consumidor, prescrição e decadência e elementos da relação de consumo. Aqui entra aquele assunto consumidor por equiparação. Agora, se a banca examinadora for a Sebrasp, aí já muda um pouquinho, ó. Que a ordem de matérias mais cobradas, né, as matérias mais importantes, fica da seguinte forma: português, administrativo, constitucional, administração financeira orçamentária, legislação do MP, administração geral, sexto colocado, depois noções de informática, penal, atualidades, administração de recursos materiais, ética na administração pública, direito processual penal, direito civil, contabilidade geral, administração pública, matemática financeira, direito financeiro, redação oficial, gestão de pessoas, direito processual civil, direito da criança e do adolescente, estatuto da pessoa com deficiência e, por último, ambiental, matemática, direito do consumidor e estatuto do idoso. Lembrando mais uma vez, galera, não cai tudo isso na sua prova. Aqui tem várias matérias porque eu tentei abranger o maior número de cargos possíveis. Então, na hora que você pegar seu edital, você tem que olhar quais são as matérias e aí você verifica quais são as que mais caem e dentro de cada uma você vê quais são os assuntos que mais caem. Em português, para a banca Sebrasp, em primeiro lugar, nós temos interpretação de texto e depois vai, ó, sintaxe, pontuação, crase, morfologia, pronomes, morfologia geral, problemas da língua culta, funções morfossintáticas da palavra que, morfologia, verbos, ortografia e funções morfossintáticas da palavra ser. Em direito administrativo, licitações em primeiro colocado e depois vai improbidade, terceiro, agentes públicos, depois atos administrativos, organização da administração pública, poderes, contratos,
processo administrativo, controle da administração, regime jurídico administrativo, responsabilidade civil, serviços públicos, bens públicos, decreto 6.170 e portaria 424, que são convênios, né, e repasse, e por último, conceitos iniciais. Direito constitucional, primeiro, funções essenciais da justiça e depois, organização política administrativa, poder legislativo, teoria da Constituição, organização do poder judiciário, direitos individuais, administração pública, disposições gerais e servidores públicos. Na sequência, poder executivo, princípios fundamentais da República, controle de constitucionalidade, direitos políticos, direitos individuais, a parte de remédios constitucionais, processo legislativo, organização dos poderes, teoria dos direitos fundamentais, ordem econômica e financeira, ato das disposições constitucionais transitórias. Todas essas últimas aqui têm o mesmo grau de incidência, tá bom? Então, assim, eles estão no mesmo patamar. Então, depois vem nacionalidade, partidos políticos, poder judiciário e preâmbulo. Apesar deles serem aqui 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, eles estão no mesmo patamar, beleza? Então, você pode estudar esses aqui primeiro, tá? E deixar a DCT e o preâmbulo para o final. Administração financeira e orçamentária. Primeiro colocado, dentro dessa matéria, orçamento público em AFO. E assim vai. Lei Complementar número 101, despesa pública, estágios da receita e despesa, receita pública, programação orçamentária e financeira, legislação complementar, ciclo orçamentário, créditos adicionais, programação e execução, princípios orçamentários, suprimentos de fundos e restos a pagar. Já em administração geral, nós temos primeiro gestão estratégica e depois gestão de qualidade, organização, sistemas e métodos, gestão de processos, abordagem neoclássica da administração, abordagem clássica da administração, processo decisório, abordagem humanística da administração, abordagem comportamental, abordagem de contingencial, a nova lógica das organizações e capital intelectual. Agora, em informática, primeiro nós temos sistemas operacionais, seguido de internet, depois navegadores, planilhas eletrônicas, hardware, editores de texto, segurança da informação, Windows Explorer, teclas de atalho, correio eletrônico, editor de apresentações, rede de computadores e pacotes de aplicativos. Em direito penal, em primeiro, nós temos crimes contra a administração pública e depois vai legislação penal especial, crimes contra o patrimônio, noções fundamentais, penas privativas de liberdade, ação penal, causas de extinção da penalidade, crimes contra a fé pública, concurso de pessoas, tipicidade, culpabilidade, teoria geral do delito, antijuricidade, concurso de crimes, medida de segurança, efeitos da condenação, crimes contra a vida e crimes contra a dignidade sexual. Já em administração de recursos materiais, nós temos, primeiro, administração de estoque, seguido de armazenagem, distribuição e transporte de materiais, administração de compras, o bem patrimonial, classificação de materiais e logística na administração. Em ética, nós temos em primeiro colocado introdução, ética e moral e orientações gerais, segundo, Código de Ética do Servidor, depois, Lei de Improbidade, atos e sanções e, por último, Sistema de Gestão de Ética no Poder Executivo Federal. Já em Direito Processual Penal, nós temos em primeiro colocado o tema Procedimento Penal, seguido de prisão e liberdade provisória, competência no processo penal, provas, ação penal, citações de intimação, meios autônomos de impugnação, inquérito policial, ação civil, questões e processos incidentes, sentença e coisa julgada, do juiz, do MP, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça, aplicação da lei processual penal e lei de organização criminosa. Já em direito civil, nós temos a parte geral, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, direito de família, direito das obrigações, contratos em espécies, responsabilidade civil, direito das coisas, direitos reais e, por último, direitos das sucessões. Em administração pública, nós temos, primeiro, gestão de políticas públicas, seguido de histórico, reformas e evolução. Terceiro, modelos teóricos. Quarto, organização e estrutura. E aí vai, governabilidade, governança e accountability, qualidade no setor público, governo eletrônico e transparência, estrutura organizacional, processo organizacional, eficiência, eficácia e efetividade, gestão por resultados,
comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais e ciclo de gestão do governo federal. E matemática financeira cai para a gente conceitos fundamentais de matemática financeira, que aí nós temos juros compostos, sistema de amortização constante, juros simples, montante, fluxo de caixa, taxa interna de retorno, juros simples e compostos, desconto racional simples, taxa aparente, taxa de juros reais, inflação e VPL. Já em redação oficial, são 5 temas mais cobrados. Primeiro, manual de redação da Presidência da República, seguido de tipos de documentos, aspectos gerais da comunicação oficial, o padrão ofício e as comunicações oficiais. Em gestão de pessoa, primeiro nós temos desenvolvendo pessoas, seguido de agregando pessoas, gestão de conhecimento, desenho de cargos, visão geral da área de RH na organização, remuneração e benefícios, gestão participativa e trabalho em equipe, qualidade de vida no trabalho, gestão de conhecimento, indicadores de RH, novas tecnologias de RH aplicando pessoas. E em direito processual civil, novo CPC, nós temos, primeiro colocado, sujeitos da relação processual, processos de competência originária dos tribunais, sentença, intervenção de terceiro, competência no processo civil, recursos, coisa julgada no processo civil, princípios gerais do processo, ações autônomas de impugnação, ação, tutela provisória, atos processuais e processo de execução. Já em direito da criança e do adolescente, nós temos em primeiro colocado procedimentos do ECA, depois ato infracional, seguido de acesso à justiça, e aí vem tutela, adoção, política de atendimento, medidas de proteção, prevenção, medidas socioeducativas, crimes e infrações administrativas e conselho tutelar. E Estatuto da Pessoa com Deficiência, primeiro, legislação das pessoas com deficiência, depois, acessibilidade. Em direito ambiental, primeiro, responsabilidade ambiental, depois, direito ambiental, conceitos gerais, evolução histórica, seguido de direito constitucional ambiental, princípios do direito ambiental, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tutela processual civil do meio ambiente e instrumentos extrajudiciais de proteção. Agora, em matemática, nós temos aritmética e problemas, com ênfase em regra de 3, e segundo, análise de tabelas e gráficos. Já em direito do consumidor, disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor, crimes contra a relação de consumo, e no Estatuto do Idoso, nós temos as disposições preliminares e prioridades da pessoa idosa. Lembrando que se você quiser adquirir essa tabela de incidência, para você focar nos assuntos mais cobrados e ter mais chance de acertar questões objetivas no dia da sua prova do MP, é só você clicar no link aqui da descrição desse vídeo que você encontra essa tabela lá. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.